Olá pessoal, vamos retornar ao nosso estudo, começando agora pelo inciso 3º do artigo 5º. Então vamos a ele. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Bem, esse aqui é bem óbvio, né? Ele fica bem claro. Ninguém pode ser submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Lembrando que o tratamento desumano é aquele que não condiz com a qualidade do ser humano. Exemplo, a escravidão. E o tratamento degradante é aquele tratamento que diminui, que rebaixa a condição do ser humano. Um exemplo seria a mãe que sai para trabalhar e deixa o filho acorrentado ao pé da mesa. Então isso seria um tratamento degradante. No Brasil, a gente não admite nem a tortura, nem o tratamento desumano, nem o tratamento degradante. Então vamos seguir adiante para o inciso 4º. O inciso 4º diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A ideia aqui, pessoal, é que a gente seja, em regra, livre à manifestação do pensamento. Mas que toda vez que a gente manifeste o nosso pensamento, a gente o faça de forma identificada. A identificação ela é bastante importante para garantir eventuais vítimas de agressão o direito de responsabilizar o agressor. Notem mais uma vez que a gente falou no vídeo anterior que os direitos do artigo 5º, como regra, são direitos relativos. Então, eles vão comportar exceções. Então, quando a gente diz que é livre a manifestação do pensamento, não quer dizer que sempre será livre a manifestação do pensamento. E sim que, em regra, é livre a manifestação do pensamento, mas existem exceções. Existem algumas situações em que a manifestação do nosso pensamento não vai ser livre. Eu vou dar um exemplo. Se a gente chama uma vizinha de prostituta, um vizinho de corno, a gente não está exercendo de forma lícita, legal, a nossa manifestação de pensamento. E aí é necessário que essa manifestação seja identificada para garantir eventuais vítimas o direito de processar o agressor. Quando alguém chama o outro de corno, de prostituta, ele está cometendo um crime de injúria previsto no Código Penal. Mas para a vítima processar e responsabilizar o agressor, ela precisa saber quem foi. Daí a Constituição dizer que é vedado o anonimato. Então, a ideia é que a gente, em regra, pode manifestar livremente o pensamento, mas sempre de forma identificada. Mas essa vedação ao anonimato, ela também é relativa. A gente tem algumas situações excepcionais em que é permitido fazer essa manifestação de forma anônima. Eu vou dar um exemplo, denúncia anônima. O disque denúncia é uma exceção, é uma relativização a essa vedação ao anonimato. Então, a regra é que é livre a manifestação de pensamento, mas é vedado o anonimato. Lembrando sempre que cabem exceções. Vamos para o inciso seguinte, o inciso 5º da Constituição, que fala do direito de resposta. Então, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O direito de resposta não é o direito de agredir o agressor, e sim o direito de se defender de uma agressão. Então, olha a diferença. Imagina que alguém vira para o sujeito e diz, fulano, você é corno, e ele devolve, corno é você. Isso não é direito de resposta, isso é o direito de agredir o agressor. Então, isso aí a Constituição não compactua, não protege. O seu direito de resposta é o direito de se defender de uma agressão. E ele diz, a Constituição diz que esse direito de resposta ele deve ser proporcional ao agravo. Por que proporcional? A proporcionalidade é para dar o direito à vítima de se defender de uma agressão de forma que a sua defesa consiga atingir o mesmo público que atingiu a agressão. Se isso aí for garantido, ele vai ter um direito de resposta proporcional ao agravo. Então vamos dar um exemplo. Imagina que alguém colocou uma matéria no jornal denegrindo a imagem de um advogado, dizendo que ele é um péssimo advogado, que ele perde prazos, que ele trata mal os seus clientes, que ele é relapso. Esse advogado tem direito de resposta, mas para ser proporcional, ele tem que ser feito no mesmo meio que ocorreu a agressão. Então, se a agressão foi feita numa matéria de jornal, a resposta dele deve também ser feita numa matéria de jornal. E assim ele consegue dirigir a sua resposta ao mesmo público que foi dirigida a agressão. Mas se a gente voltar lá para a redação do artigo, a gente vai ver que, além do direito de resposta, a nossa Constituição Federal assegura também o direito de indenização
por dano material, moral e à imagem. O dano material, iniciando por ele, é tudo que o sujeito perdeu financeiramente e tudo que ele deixou de ganhar. Então, se esse advogado teve um prejuízo financeiro, por exemplo, porque ele perdeu alguns clientes, ele perdeu alguns contratos importantes, ele vai poder pedir isso a título de dano material. O dano moral, por sua vez, é um constrangimento psicológico, é uma humilhação. Será que essas alegações contra esse advogado lhe causou algum transtorno psicológico, alguma humilhação, uma situação vexatória? Se causou, ele tem o direito também de pedir o dano moral. E o dano à imagem é o dano que causou a sua imagem, nesse caso, imagem profissional. Então, a imagem profissional dele foi maculada, foi violada? Se foi, ele, além do dano moral, do dano material, ele vai ter também o direito ao dano à imagem. Mas olhando a redação, olha como é que está escrito. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral, e ele bota um ou à imagem. Esse ou não dá ideia de alternância, como normalmente a gente tem na língua portuguesa. Então não quer dizer que ele pedindo o material, ele não pode pedir o moral ou a imagem. Não quer dizer que ele pedindo dano à imagem não possa pedir o material ou o moral. Ele pode pedir todos. Se ele teve todos esses danos, ele pode exigir o direito de resposta, ele pode exigir o direito ao dano material, ao dano moral e o dano à imagem. Então não precisa ser alternado, ou um ou outro. Ele pode cumular todos esses pedidos, basta que ele tenha tido todos esses danos. O que a Constituição fez quando colocou o ou, era deixar claro que você não só pode entrar com ação se tiver violado tudo. Basta que você tenha uma dessas violações e você já pode entrar com ação pedindo essa indenização. Então vamos seguir adiante. Vamos para o próximo inciso, né? E o próximo inciso, ele fala da inviolabilidade da liberdade de crença religiosa. Então vamos para o inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Bem, a nossa religião oficial, ela não existe mais desde o Império. Então nós fomos um país já católico, mas desde o Império que o país não tem mais religião oficial. E nós somos conhecidos por ser um país laico. País laico é aquele país que não possui religião oficial e que prega a liberdade de crença religiosa. Então, no Brasil, a regra é que todos podem ter e professar a fé e a crença que quiser. Mas assim como todos os direitos do artigo 5º, ou pelo menos assim como a regra dos direitos do artigo 5º, esse também é um direito relativo. Um direito relativo que comporta exceção. Então, nem sempre vai ser livre a manifestação da nossa crença religiosa. Vamos dar um exemplo. Há algum tempo atrás, apareceu no jornal uma situação de um garotinho com menos de 1 ano de idade que deu entrada no hospital com 150 agulhas enfiadas ao corpo. E depois foi descoberto, não sei se chegou a ser comprovado, mas a descoberta era de que teria sido em prol de um ritual religioso. É livre a manifestação da crença religiosa de alguém para ferir, para violar o direito à vida de uma criança? Não. Então notem que nem sempre vai ser livre a crença religiosa. Nem sempre vai ser livre a manifestação dessa crença religiosa. Apesar de que, como regra, é livre e nós somos um país laico. Só cuidado com um detalhe. Dizer que o país é laico não significa dizer que ele é ateu. Na nossa estrutura social, em inúmeros momentos, nós vemos coisas até mesmo oficiais ligadas à religião. Isso acontece com feriados religiosos, com algumas instituições que colocam lá no seu território imagens religiosas, crucifixos e etc. Isso não fere, de acordo com o Supremo, o princípio da liberdade de crença religiosa. Nós não somos proibidos de manifestar a crença. É livre, é o inverso. Todos nós somos livres para manifestá-la. Tá? Então, seguindo adiante, o próximo inciso é o inciso 7º. É assegurada, nos termos da lei, a prestação da assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. É mais um sucedâneo dessa liberdade de crença religiosa. Se você está num sistema de internação coletiva
em que você não pode sair livremente em busca da assistência religiosa, você pode exigir a entrada. Notem que ele fala um sistema de internação coletivo civil ou militar. Então você pode estar preso numa penitenciária, num presídio, no hospital psiquiátrico, numa clínica de reabilitação, qualquer local de internação coletiva. Se você não pode sair em busca da prestação da assistência religiosa, você pode exigir a entrada dela. Vamos dar um exemplo. Imagina que um sujeito está num presídio e lá dentro ele descobre que está com câncer em estado terminal e que ele tem poucos dias, talvez horas de vida. E ele pede a entrada de um padre para lhe conceder a extrema unção. A penitenciária vai poder negar a entrada desse padre? Negar essa prestação da assistência religiosa? Em regra, não, porque a Constituição assegura a quem está em regime de internação coletiva a prestação da assistência religiosa. Mas lembrando, mais uma vez, que os direitos do artigo 5º são relativos e, como tais, comportam a exceção. Então, imagina que está tendo uma rebelião dentro do presídio. Será que vai ser permitida a entrada de um padre? Com certeza que não. Então, são situações excepcionais que permitem a relativização desse direito do artigo 5º. Vamos adiante. No próximo inciso, inciso 8º, a gente tem que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então aqui a gente tem uma situação bastante interessante. A Constituição Federal, ela prevê a possibilidade de nós, pessoas, né, qualquer um, brasileiros ou estrangeiros, nos recusarmos a cumprir uma obrigação prevista em lei para uma coletividade de pessoas, desde que essa obrigação ela vá de encontro a uma crença religiosa ou a uma convicção filosófica ou ainda a uma convicção política. Isso se chama escusa de consciência. A gente pode invocar uma crença religiosa, uma convicção filosófica ou política para deixar de cumprir uma obrigação a todos imposta, uma obrigação legal a todos imposta. Mas notem pela redação do próprio inciso que a gente pode fazer isso desde que a gente cumpra uma prestação alternativa que esteja prevista na lei. Então a gente pode se recusar a cumprir essa obrigação legal por motivo religioso, filosófico ou político, desde que em troca a gente cumpra uma prestação alternativa que a lei prevê. Se a lei não prevê nada, a gente também não é obrigado a fazer nada. Mas se a lei prevê uma prestação alternativa, nós seremos obrigados a cumprir essa prestação alternativa. E essa prestação alternativa, ela deve respeitar rigorosamente a nossa convicção filosófica, política ou a nossa crença religiosa invocada. Então vamos dar um exemplo. Serviço militar obrigatório, ele é uma obrigação legal imposta a uma coletividade. Então os rapazes aos 18 anos são obrigados a se alistar para prestar esse serviço militar obrigatório. E nesse serviço militar obrigatório, muitas vezes, pessoas, por causa de questões religiosas, não podem prestar serviço militar obrigatório. Isso acontece com o Testemunha de Jeová, alguns adventistas do 7º dia, porque não podem trabalhar em determinados dias da semana. Então essas pessoas poderiam alegar motivos de crença religiosa para deixar de cumprir o serviço militar obrigatório, desde que, em troca, cumprissem uma prestação alternativa fixada em lei. Lembrando, mais uma vez, que a prestação alternativa deve obedecer rigorosamente à sua convicção invocada, à sua escusa de consciência. Mas, voltando à redação, é possível a gente ver que a Constituição diz que, ao descumprir os dois, descumprir a obrigação a todos imposta e descumprir também a prestação alternativa, nós seremos privados dos nossos direitos. Duas questões aqui a se saber é, primeiro, que tipo de privação e, segundo, que direitos nós seremos privados. Então vamos falar desses direitos. Os direitos, apesar de não estarem expressos nesse artigo, eles estão expressos em outro artigo, artigo 15. E lá se fala que essa privação é de direitos políticos. Ou seja, quando a gente descumpre os dois, a obrigação a todos imposta por motivo religioso, filosófico ou político, e também descumprimos a prestação alternativa, nós seremos privados de direitos políticos, ou seja, direitos de votar e direito de ser votado. Nós não seremos, em regra, privados de direitos civis. Então,
Então a gente vai poder viver nossa vida civil normalmente, mas sem os direitos políticos. Agora, que privação? Perda de direitos políticos ou suspensão de direitos políticos? Existe aqui uma discussão a respeito dessa privação. Alguns defendem que é um caso de perda de direitos políticos, mas hoje é a doutrina minoritária, pouquíssimas pessoas têm esse entendimento, e a grande maioria entende que isso é um caso de suspensão de direitos políticos. E é essa que o nosso candidato deve adotar na sua prova. Suspensão de direitos políticos. Por quê? Ao se recusar a cumprir os dois, ele terá suspenso os seus direitos políticos, mas a qualquer momento da vida dele que ele se propõe a cumprir a prestação alternativa, ele vai voltar ao gozo dos direitos políticos. Então seria um caso meramente de suspensão de direitos políticos. Isso ocorre também com a votação, que é uma obrigação a todos imposta. Então a regra na nossa Constituição é que a gente pode se eximir de cumprir uma obrigação a todos imposta por motivo religioso, filosófico ou político, desde que em troca a gente cumpra uma prestação alternativa fixada em lei. Então vamos dar continuidade, vamos dar andamento para o próximo inciso. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É livre a expressão da atividade intelectual, por exemplo, escrever um livro. Artística, uma novela, uma peça de teatro. Científica, uma pesquisa. Comunicação, um telejornal. É livre as expressões no Brasil. E o nosso governo não pode criar nenhum tipo de censura ou de licença. A censura e a licença são proibições por critérios ideológicos. Por exemplo, proibição por motivo religioso, proibição por motivo político, proibição por motivo filosófico. Essas proibições baseadas em ideologias, elas não podem vigorar no nosso país, porque a Constituição diz que é proibida a censura e é proibida a licença. O que a gente pode ter são proibições por critérios de legalidade. É que muitas vezes manifestações artísticas, intelectuais, científicas ou de comunicação, elas são manifestações que ferem frontalmente a nossa lei, ou ferem frontalmente a nossa Constituição. Na década de 90, uma música do Planet Hemp chegou a ser proibida porque entenderam que fazia apologia ao uso da droga. Então, fazer apologia a algo que é proibido no Brasil é crime. Então, a música ela é proibida não por um critério ideológico, mas simplesmente porque ela está violando, ela está ferindo uma lei brasileira. Então, o que seria um critério ideológico? Vamos dar um exemplo. Não sei se vocês se lembram, um filme que foi lançado no Brasil há alguns anos atrás, chamado Código da Vinci, baseado numa obra homônima de mesmo nome, de Dan Brown, e essa obra ela colocava em xeque alguns dogmas católicos, dizendo que Jesus tinha sido casado com Maria Madalena, que deixou filhos, que a igreja teria ficado para Maria e não para Pedro, e por aí vai. E essa obra chegou a ter um projeto de lei, que não foi aprovado, mas fizeram um projeto de lei para proibir a exibição dessa obra no Brasil. Isso seria censura, porque a gente está se utilizando de um caráter ideológico, que é um caráter extremamente religioso, para proibir uma manifestação artística. E lembro mais que o nosso país é um país laico, em que é livre a manifestação da crença religiosa. Então a gente não pode criar um projeto de lei por motivo religioso, criar um projeto de lei que crie censura por motivo político, motivo ideológico. Isso é proibido no nosso país porque isso é considerado censura ou licença. Então, seguindo adiante, o inciso 10º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, são invioláveis a intimidade, a vida privada, que são nossas relações íntimas, com familiares, amigos, colegas de trabalho, colegas de sala de aula. Então, são invioláveis intimidade e vida privada. E também são invioláveis a honra e a imagem das pessoas. Então, quando, por exemplo, a gente falou que não é livre a manifestação de pensamento para chamar alguém de prostituta, porque a gente estaria violando a honra da outra pessoa. E se de um lado a gente tem direito a manifestar o pensamento, de outro, a vítima tem direito à inviolabilidade da sua honra e da sua imagem.
Mas toda vez que a gente exceder a nossa manifestação de pensamento e violar a honra, a imagem, a intimidade ou a vida privada de outra pessoa, a gente vai ter que indenizá-la. Indenização essa que o texto fala por dano moral ou dano material decorrente de sua violação. Se a gente voltar ao texto, a gente vai ver mais uma vez que a Constituição Federal ela utiliza a palavra ou, indenização por dano material ou moral. Só que mais uma vez o ou aqui foi usado indevidamente, porque não quer dar a ideia de exclusão. Você pode ter ao mesmo tempo a indenização por dano moral e por dano material. Basta que você tenha sofrido uma lesão psicológica e que você tenha sofrido uma lesão financeira. Se você tiver os dois danos, você pode pedir as duas indenizações. Então vamos lá, continuando dando andamento. Vamos passar para o próximo inciso. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Uma coisa, primeiro, importante que a gente vai chamar a atenção aqui, é que dá para perceber que a nossa Constituição Federal falou em casa. Mas apesar dela falar na palavra casa, não significa dizer que ela está restrita à casa. Bem, o entendimento do Supremo é de que essa inviolabilidade ela se aplica ao domicílio e não à casa. O domicílio ele tem um conceito bem mais amplo até mesmo do que foi dado no Código Civil. Então a gente pode ampliar esse conceito de casa para domicílio. Então ele vai envolver a casa que a gente usa para morar, ele vai envolver o consultório de um médico, o escritório de um advogado, o escritório de um engenheiro, os locais de trabalho em geral, desde que eles sejam fechados por 4 paredes e de circulação restrita. Então, por exemplo, aquele rapaz que vende sombrinha na rua, ele não tem aquilo como domicílio dele. Mas um escritório, um consultório de circulação restrita, a gente pode considerar domicílio. Ele também se aplica a habitações coletivas, como quartos de hotel, pensões e etc. Então, também se aplica a um trailer que você usa para morar, a um barco que você usa para morar. Então, ele tem um conceito bem mais amplo do que casa, aquela habitação que a gente usa familiar para morar. Então, vai bem além. Então, vamos entender que o domicílio é asilo inviolável. E se a gente voltar à redação, a gente vai ver que além de a Constituição falar em casa, que é impropriedade, né, devia ter falado domicílio, ele diz que é um asilo inviolável do indivíduo e que ninguém pode penetrar sem consentimento do morador. Mas apesar de a Constituição ter usado a palavra morador, muitas vezes a prova troca a palavra morador por proprietário. E aí a questão fica totalmente incorreta. Isso porque morador é quem ocupa, proprietário não necessariamente ocupa, é quem detém a propriedade. Então, muitas vezes o sujeito é proprietário, mas ele aluga o imóvel a um terceiro. E o consentimento na entrada na residência não é do proprietário, e sim do locatário, aquele que ocupa o imóvel. Então, se tiver sem consentimento do proprietário, ao invés de sem consentimento do morador, a questão vai ficar incorreta. Mas notem que é possível violar o domicílio em 4 situações: flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por ordem judicial. As 3 primeiras hipóteses, flagrante delito, desastre e prestar socorro, a violação pode se dar a qualquer hora, manhã, tarde, noite, madrugada, independe de horário, enquanto que por ordem judicial está limitada ao dia. Vamos começar com o flagrante delito. Existem 4 modalidades de flagrante delito e elas podem ser cobradas em prova. Eu diria até que normalmente são cobradas em prova. Primeira modalidade, quando o sujeito é pego cometendo o crime. Segunda modalidade, quando ele é pego logo após cometer o crime. Terceira modalidade, quando ele é pego com meios ou em situação que faça presumir que ele cometeu o crime. E a quarta modalidade, quando ele é, após cometer o crime, perseguido ininterruptamente. Então, se ele for preso, ele ainda vai estar em flagrante delito. Vamos dar um exemplo. Imagina que eu estou na minha casa, um sujeito viola o meu domicílio, sem o meu consentimento, e começa a me esfaquear. Meu vizinho passa, olha a cena, eu estou sendo esfaqueada, então ele está cometendo o crime. Isso é flagrante delito, na primeira modalidade, e autoriza o meu vizinho a violar o domicílio e dar voz de prisão ao meliante. Lembrando que qualquer pessoa no Brasil
mesmo sem ser autoridade, pode sim dar voz de prisão a quem está em flagrante delito. Isso para fins de prova, claro, né? Ninguém vai sair por aí dando voz de prisão a uma pessoa armada. Mas é legal, qualquer pessoa pode dar voz de prisão a quem está em flagrante delito. Segunda hipótese, quando o sujeito acaba de cometer o crime. Vamos imaginar que meu vizinho passou, olhou pela janela e viu o sujeito dar a última facada. E agora ele cessou o ato criminoso. Ele ainda está em flagrante delito na segunda modalidade. Ele acabou de cometer o crime. Terceira modalidade. Imagina que o sujeito está me esfaqueando e aí meu marido chega em casa, troca soco com o bandido, consegue tomar a arma e o bandido foge pela porta dos fundos. Quando meu vizinho passa, vê a seguinte cena. Eu estou toda ensanguentada, esfaqueada, deitada no chão. O meu marido com a arma do crime, também todo sujo de sangue. O meu marido que acabou de me salvar, ele está em flagrante delito. Na terceira modalidade, porque ele foi pego com meios ou em situação que fizesse presumir que ele cometeu o crime. Isso também autoriza o meu vizinho a violar o domicílio e dar voz de prisão. E a quarta modalidade, quando ele é perseguido ininterruptamente depois de cometer o crime. Então, por exemplo, se ele está num bar, esfaqueou alguém, chamar a polícia começa uma perseguição ininterrupta, ele fugindo, a polícia atrás, e já de noite ele chega em casa, entra e tranca a porta, ele ainda está em flagrante delito. Só um detalhe, antigamente existia um posicionamento do Supremo de que essa perseguição não poderia durar mais do que 24 horas. Esse posicionamento não existe mais. Não existe mais um prazo pré-determinado para a gente considerar o flagrante delito. Existem relatos até de flagrante delito que ocorreram uma semana depois do crime. Então não existe mais um prazo específico. Havendo flagrante delito, pode violar o domicílio a qualquer hora, manhã, tarde, noite, madrugada. Segunda hipótese, desastre. Imagina que eu viajei e deixei o gás aberto vazando. Meus vizinhos podem violar o meu domicílio para evitar um desastre, qualquer hora, manhã, tarde, noite, madrugada. Terceira hipótese, prestar socorro. Imagina que tem uma senhora de idade sofrendo um infarto e os vizinhos podem violar o domicílio dela para tentar prestar socorro. Então, mais uma vez, essa violação pode se dar manhã, tarde, noite, madrugada, independe de horário. A última hipótese, esta sim, a Constituição deixa expresso que só pode ocorrer durante o dia por ordem judicial. Então, se a violação de domicílio está ocorrendo porque o juiz determinou, isso só pode ocorrer durante o dia. E aí vamos voltar ao nosso slide para ver o que é dia, né? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, nós temos algumas situações em que a gente vai ter considerado o dia. Vamos a elas. Primeira teoria vai de 6 às 18. Tá? Essa teoria de 6 às 18 é a menos utilizada no Brasil. Ela existe, mas ela não é tão utilizada. Segunda, de 6 às 20. E essa de 6 às 20, ela só existe por causa do Código de Processo Civil, mas ela também não é muito utilizada no Brasil. A terceira, efetivamente, é utilizada no Brasil, que é a teoria físico-astronômica, que vai da aurora ao crepúsculo, ou seja, dos primeiros raios de sol do dia até os últimos raios de sol do dia. Em outras palavras, enquanto estiver claro, é dia, enquanto estiver escuro, é considerado noite. E por ordem judicial, só é possível violar domicílio durante o dia. Durante a noite não é possível. Então, muitas vezes a polícia, cumprindo uma ordem judicial de prisão, chega na casa do sujeito já durante a noite e interfona pedindo para ele descer e se entregar. Se ele não descer e não se entregar, a polícia não pode violar o domicílio, porque ele não está em flagrante delito, a polícia está cumprindo uma ordem judicial de prisão e só pode violar o domicílio para cumprir uma ordem judicial de prisão durante o dia. Tá? Agora, tem uma exceção. Existe uma exceção que o Supremo Tribunal Federal criou, que é para permitir, em especificamente domicílio profissional, que por ordem judicial ele seja violado para colocar escuta ambiental durante a noite. Mas notem, primeiro, requisito, tem que ser domicílio profissional. Isso não se aplica a domicílio residencial. Segundo, tem que ser com a finalidade específica de colocar escuta ambiental, colocar um gravador para fazer a escuta do que está ocorrendo no ambiente. Então, nessa situação específica, domicílio profissional, para colocar escuta ambiental,
pode-se colocar durante a noite, pode-se fazer a violação de domicílio por ordem judicial durante a noite. Só nesse caso. E isso só é permitido porque o artigo 5º, como regra, é relativo. Então, às vezes, o Supremo ele vai criando algumas exceções. Vamos encerrar esse vídeo por aqui e no próximo a gente dá andamento ao nosso estudo. Até a próxima.